O feudo era dividido em três partes: o manso senhorial, o manso comunal e o manso servil. Então, o manso senhorial eram as terras que pertenciam ao senhor feudal. O manso servil, as terras que pertenciam aos servos. E o manso comunal era a terra comum entre todos. O campo para a produção de terra, né, ele era dividido em três partes. Então, tanto o manso senhorial quanto o manso servil era feito esse sistema de rotação dos campos, né, que em história nós vamos conhecer como plantation, tá? Então depois você vai ouvir falar, né, o plantation, né, vai cair no vestibular, você vai ouvir falar e alguém vai dizer, era monocultura. Por que vai dizer era monocultura? Porque havia uma atividade principal, só que eu precisava deixar um ano meu campo com a minha atividade principal, um ano ele em repouso e um ano plantando alguma coisa que recuperasse a terra, né? Hoje no Brasil, né, é feito assim também, tá? No Brasil, nos Estados Unidos, no mundo é feito assim esse sistema de plantation. Então, o que acontece? Eu divido o campo em três. Então tem uma terra, aqui é uma terra, tá um terreno, esse quadro aqui é um terreno. Eu dividi ele em três. E aí o que vai acontecer? O campo 1, campo 2 e campo 3. Eu vou fazer um sistema de rotação de campos. Então eu tenho o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano para cada campo. Então eu planto cevada, tá? Então eu plantei cevada no primeiro ano no campo 1. O campo 2 ele está se recuperando. Então quando eu vou recuperar o campo, eu tenho que plantar centelhas, né? Então são essas que dão grãos, né? Eles recuperam a terra. Então eu estou plantando aqui, no caso, não precisa ser esse produto, tá? Pode ser outro, né? Então eu podia estar plantando ervilha, feijão, tá? Então ele está plantando trigo. Então no campo 2 ele está plantando aqui o trigo. E o campo 3 está em repouso. No segundo ano, eu vou deixar o meu campo principal, né, que eu plantei cevada, em repouso. Aquele que acabou de ser recuperado da terra pelo trigo, que é o campo 2, eu vou plantar cevada. E no campo 3, que estava em repouso, eu estou plantando agora o trigo, para ele se recuperar. E no terceiro ano, no campo 1, que estava em repouso, eu planto o trigo, para recuperar o campo. O campo 2, que estava com a minha atividade principal, que era a cevada, está em repouso. E o campo 3, que estava com o trigo se recuperando, está com a minha atividade principal, que é a cevada. Tá? Esse quadro aqui vai cair na prova de vocês, para vocês preencherem certamente. Então, qual que eram os deveres dos servos, né? Então, tinha uma série de impostos que os servos tinham que pagar na Idade Medieval, né? Então, qual seria eles? Então, os principais. Corvéia, trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial. Então, vai lembrar, uma semana tem 7 dias. Então, de 3 a 5 dias ele tinha que trabalhar no manso senhorial. E toda a produção do manso senhorial era do senhor. Tá? Depois a talha. Dar parte da produção de 3 a 3/4 do dia ao suzerano. Então, tudo que ele produzia. Então, lá no manso do senhor, tudo que ele produzisse, ele tinha que trabalhar de 3 a 5 dias lá, era do senhor. No campo dele, ele tinha que pagar a talha. E essa talha, o imposto aqui em verde. Então, o que acontece? Ele dava 3/4 da sua produção para o suzerano. Então, de tudo que ele produzia, dividido por 4, 3/4 era do senhor no campo dele. Tudo do senhor era do senhor e 3/4 do que ele produzia no campo dele era do senhor. E ele tinha que pagar um outro imposto chamado banalidade, né? Então era um pagamento, né, em espécie, quer dizer, pela utilização dos instrumentos do feudo. Então tudo que ele utilizava no feudo, olha, ele precisou de um rastelo para trabalhar no campo dele, ou no do senhor, ele tinha que pagar um aluguel por esse rastelo no final do mês. Ele produziu uma pá, né, para poder trabalhar lá. Então por essa pá ele tem que pagar ele usou um copo, um garfo, ele tem que pagar a banalidade, né? Por isso que hoje esse termo a gente usa, nossa, mas isso é banal, né? Então, por quê? Porque é um absurdo, né, você pagar pelos instrumentos de trabalho, banalidade. E tinha ainda 3/4, né? Ele dava para o senhor, desse 1/4 que sobrava para ele, 10% ele tinha que pagar para a igreja, que se chamava tostão de Pedro, né? E ainda tinha um imposto maravilhoso, excelente, chamado capitação, que era um imposto que ele pagava uma vez por ano pelo simples fato de estar vivo. Então, nessa época aqui, nós temos aí na apostila a hierarquia, né, na Igreja Católica. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Papa,
nós vamos ter os abades, os arcebispos, né, os monges, né, e os padres parocos. E a hierarquia era a seguinte: o Papa era o chefe espiritual da Igreja Católica. O arcebispo era representante do Papa nas várias províncias, né? E tinha o clero dividido entre clero secular e o clero regular. Então, o clero secular é o que vive junto das populações, socorrendo e apoiando a sua defesa. São os bispos e os parocos. O clero regular vivia nos mosteiros, prestava auxílio aos mais necessitados e dedicava seu ensino, né, que são os abades e os monges, né? Então, e tem o alto clero e o baixo clero. O alto clero são os bispos e os abades, e os parocos e os monges pertencem ao baixo clero. Porque depois, quando a gente trabalhar a Revolução Francesa, no segundo ano, vai surgir uma dúvida aqui, né? Então, entre o clero secular e o clero regular. Então, o clero regular ele fica mais dentro dos mosteiros, e o clero secular é o que fica junto das populações, né? E conhece então as populações mais simples, porque vai haver uma dúvida, pode haver uma dúvida, se o clero, né, esse clero secular, ele pertence ao terceiro estado, né, já que ele vai ali lutar junto com o terceiro estado na Revolução Francesa. Então, mas vale lembrar que dentro da hierarquia, né, da pirâmide social dessa época, o clero ele é primeiro estado. Então, quem pertence ao clero secular, embora esteja junto com a população e lutando pelos direitos do terceiro estado, é primeiro estado. Tá? E vão surgir as ordens religiosas, tá? Nessa época. Os beneditinos foram a mais antiga ordem monástica criada a partir de sua abadia, em 529, por São Bento. A ordem foi criada no Monte Cassino, após a morte de São Bento, em Núrcia, na Itália. Os monges deveriam fazer votos de castidade, pobreza e obediência aos superiores. Outras ordens foram criadas na Baixa Idade Média, como a dos dominicanos, né, Domingos Guzmán, em 1260, e outras ordens foram criadas na Itália, como a de Francisco de Assis, né, em 1882 e 1226. Os franciscanos fizeram parte das chamadas ordens mendicantes, ou seja, renunciavam a bens materiais. Administrados por abadesas, também existiam ordens femininas, como a das carmelitas. Todas eram seculares, que tinham contato com o mundo. De maneira geral, as ordens viviam da caridade pública e da ajuda de homens e suas famílias abastadas, que contribuíam com a sobrevivência das mesmas. A escolástica. Do século IX ao século XVI aconteceu um movimento que tinha como interesse entender e explicar a religiosidade cristã por meio das ideias dos filósofos gregos Platão e Aristóteles. Os filósofos queriam utilizar esse conhecimento grego e romano para provar a existência da alma humana e de Deus. Caso conseguissem, facilitaria que obtivessem ainda mais os adeptos das religiões. São Tomás de Aquino, relação humana e fé cristã. São Tomás, ao lado de Santo Agostinho, são os principais representantes da filosofia medieval, que vai do século V ao século XIV. Tomás pertence à segunda ou alta escolástica, que vai até o século XII, ao início do século XII ao início do século XIV, e tem como objetivo central conciliar a fé e a razão. Baseia-se principalmente no pensamento de Aristóteles, na discussão dialética entre razão e fé. A finalidade de Tomás foi organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo de modo a não contrariar a fé. Tá? Então, cai muito em prova aqui, e São Tomás de Aquino, então, ele buscava conciliar a fé e a razão. São Tomás foi um grande retórico, um grande filósofo e um grande santo da Igreja. Sua obra, ao mesmo tempo vasta e profunda, exerceu e exerce muita influência em toda a cultura ocidental. Nasceu na região norte da África em 354 e morreu em 430. Viveu num monastério por um tempo. Em 395 passou a ser bispo, atuando em Hipona, escreveu diversos sermões importantes. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho combate as heresias e o paganismo. Na obra Confissões, fez uma descrição de sua vida antes da conversão ao cristianismo.